Bom dia. Bom dia. Com muita alegria nos congregamos neste momento de culto, de louvor. Domingo passado a Igreja Cristã celebrou a festa de Pentecostes. Hoje no calendário litúrgico da Igreja é o Domingo da Trindade. E nós queremos então, conforme nós cantamos já, exaltar ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Chamamos bem-vindos a cada um de vocês, membros aqui da Congregação Cristo para Todos, muito especialmente aqueles que aqui nos visitam na oportunidade, sintam-se acolhidos e que Deus possa usar a cada um de nós como instrumentos seus para que aquilo que nós aqui recebemos possamos também compartilhar com outros. É assim que Deus quer que aconteça, não apenas no nome da Congregação Cristo para Todos, mas a partir de nós também levemos Cristo aos demais. Nós seguimos a liturgia conforme vai ser projetada. O Senhor veio a nós com sua justiça, paz e salvação. Nós estamos alegres e viemos ouvi-lo e adorá-lo. Invocamos a Deus Pai, nosso Criador. Ele prometeu e cumpriu a promessa, enviando o Salvador. Invocamos a Deus Filho, Jesus Cristo, o Salvador. Ele assumiu a forma de servo e em humildade veio para nos salvar. Invocamos a Deus Espírito Santo, o Consolador. Ele é quem habita em nossos corações, quem nos chamou das trevas para a luz e estará conosco até a segunda vinda de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, reconhecemos que os pecados estão no fundo do nosso coração e em todo o nosso ser. Muitas vezes nos deixamos seduzir por ele. Com tristeza, confessamos que cometemos pecados contra outras pessoas da nossa família e de todo o nosso relacionamento. Confessamos que muitas vezes temos sido infiéis na administração dos bens que tão bondosamente nos concedes e que também não temos nos empenhado devidamente na causa do Evangelho. Confessamos que nos omitimos muitas vezes, quando devíamos condenar o pecado e as injustiças deste mundo, tornando-nos culpados por todos estes pecados. E pedimos o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Muito amados, em João capítulo 3, versículo 16, Jesus nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras de Jesus nos dão a certeza do amor de Deus e de seu perdão para todo o que crê em seu Filho amado. Se é assim contigo, tenha certeza de que os teus pecados foram perdoados. Essa é a nossa certeza, pois o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor, Senhor nosso,
A tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. E é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado e os animais selvagens também. Os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Podem sentar-se. Nós queremos ouvir as leituras bíblicas. Primeiramente, o Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 5. Ali na criação, no ato da criação, também há a manifestação do Deus triuno, o Pai, o Espírito que pairava sobre as águas, e conforme diz Jesus lá em João, capítulo 1, versículo 1, ele também era a palavra que existia e estava com Deus, e também era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, presentes também no ato da criação. Gênesis 1, versículo 1 a 5. Diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. 1 Coríntios, capítulo 3, apenas os versículos 16 e 17. 1 Coríntios, a epístola, capítulo 3, versículo 16 e 17. Onde diz: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Até aqui a leitura. Nós queremos orar.
Obrigado, querido Pai, porque chamas teus filhos, tuas filhas, ao convívio da tua casa para um dia do Senhor, a fim de exaltar o teu santo nome em louvor e gratidão. Ao longo de uma semana que passou, experimentamos e somos testemunhas dos grandiosos feitos que dia após dia realizas em favor de cada um de nós. É verdade que muitas vezes a cruz nos pesa, mas até mesmo pela cruz e pelo sofrimento, nós te agradecemos porque somos atraídos a Ti e Tu, em Tua misericórdia, nos acolhes, nos confortas e consolas. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Sabemos da carga de pecados que nós carregamos e sempre de novo depositamos diante de Ti, e Tu atentamente ouves a nossa súplica de perdão. E por graça e por amor de Cristo, concede-nos verdadeiramente o Teu perdão. E quando somos devidamente perdoados, certamente nossa carga está desfeita e podemos seguir em paz, felizes, como nós nos sentimos neste momento, por sabermos que em Cristo temos o perdão, a certeza de uma vida plena aqui neste mundo e eterna, quando Tu nos chamar para o descanso nos céus. Guarda cada um de nós sempre, combatendo o bom combate da fé, correndo com perseverança a carreira que temos diante de nós, não desanimando, mas sempre alegres no Senhor, porque é no Senhor que temos a alegria da salvação. Em nome e por amor de Jesus, tudo pedimos, por tudo agradecemos. Amém. Nós cantamos do hino Deus o Todo-Poderoso, que nos lembra novamente a manifestação da Trindade, também quando nós cantamos. Podem sentar-se. Nosso Pai
Nós queremos ouvir as palavras do Evangelho, registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versículos 16 até o versículo 20. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Até aqui o Evangelho. Este é o Evangelho do Senhor. Glórias a ti, ó Cristo. Nós confessamos a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Em preparação à mensagem, nós cantamos Andai na luz, vencei a escuridão. Cristo
Muito amados em Cristo Jesus, no qual nós temos verdadeiramente a plena luz, o conhecimento e a sabedoria para a salvação que nos vem pela fé. Que nesta luz de Jesus sejamos preservados hoje e sempre. Amém. Para este momento de reflexão, nós queremos tomar as palavras da epístola, 1 Coríntios capítulo 3, especialmente o versículo 16, onde diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. São estas as palavras. Deus nos abençoe, Deus nos ilumine e nos faça conhecer e crescer na graça, no perdão, na salvação. Amém. Muito amados, vocês talvez já devem ter presenciado uma cena onde um grupo de pessoas está reunido numa conversa muito animada. E em meio àquela animação, de repente surge o pastor. E alguém rapidamente diz: vamos mudar de assunto porque o pastor está chegando. Eu já tive essas experiências. Será que, certamente, aquele grupo não estava falando sobre pescaria, porque aí eles não iam mudar de assunto tão rapidamente. Certamente o assunto tratava-se de algo meio pesado e que o pastor certamente ia repreender o grupo. Vejam quantas coisas nós gostamos de ocultar e esconder de certas pessoas. E quando nós temos este hábito de esconder certas coisas, para que elas não sejam manifestas, reveladas, é sinal, é sintoma de que há algo errado na nossa atitude. E nós sabemos que não há nada que esteja escondido que não venha a se revelar. Quando nós olhamos para o nosso cenário político, e não apenas em nosso país, mas de forma geral, através dos noticiários, nós vemos quanta sujeira é empurrada debaixo do tapete, como se diz, e que não fica ali por muito tempo. De repente, alguém ergue o tapete e a sujeira se manifesta. Aquele que esconde as coisas erradas, quando reveladas, podem destruir toda uma carreira promissora. Vejam o quanto nós ouvimos falar sobre a questão da transparência, sobre a autenticidade.
quanto se fala também, especialmente agora quando nós vivemos mais um processo eleitoral em nosso país, a questão da ficha limpa, ficha suja. Na verdade, todos nós somos ficha suja. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe, como nós há pouco fizemos na confissão, quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus como ficha suja, expondo a Deus o nosso pecado, a nossa culpa, e Deus vem a nós e limpa o nosso coração. Mas Deus sabe que amanhã depois o nosso coração fica manchado novamente, porque nós não temos poder e capacidade de renunciar às tentações que diariamente nos assediam através do diabo e seus artifícios. Deus conhece o nosso coração. Mas que felicidade, por nós termos a sabedoria que Deus, por seu Espírito, coloca em nosso coração, nos chamando à fé. E sempre de novo nos motiva para, em atitude humilde e arrependidos, nos colocarmos diante de Deus em busca do perdão. E vejam, há uma grande diferença entre aqueles que continuam sendo pecadores como os demais, mas que em dado momento renunciam ao pecado e desejam o perdão de Deus, e por graça Deus diz: vai em paz, perdoados estão os teus pecados. Anteriormente nós falamos de coisas que nós muitas vezes gostamos de manter ocultas. Queremos que não sejam reveladas porque são comprometedoras. Mas há uma grande diferença entre nós e aquelas pessoas que não têm os princípios que nós temos. E vejam, nós temos um título especial. Deus nos contemplou com algo muito especial. O Espírito de Deus habita em nós, desde o nosso batismo. Em Cristo Deus nos aceitou e, como diz Paulo, Deus fez de nós, do nosso corpo, do nosso ser, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. A ilustração que nós contamos no início desta mensagem, sobre mudar de assunto quando de repente o pastor aparece. Mas por que nós queremos esconder certas coisas do pastor, se nós não podemos esconder de Deus? Qual a diferença? Quem tem mais peso nesta ordem? Claro que o pastor é o nosso guia espiritual. Ele vai até concordar conosco em certas coisas que podem fazer parte da nossa conversação, do nosso diálogo. Mas tem coisas que o próprio pastor também deve se opor e repreender, no sentido de mostrar justamente aquilo que nós somos, aquilo que Deus fez de nós, templos do Espírito Santo. Que privilégio! Você olha para você mesmo e diz: olha, eu no meu corpo, na minha vida,
Deus quer que o seu Espírito habite em mim. E quando eu tenho esse sentimento, esta certeza, eu vou mudar o meu linguajar. Eu vou mudar a minha conduta, não sendo um hipócrita, disfarçando ser o que não sou, mas eu vou fazer o esforço que Deus quer ver da minha parte, no sentido de me submeter à vontade de Deus. Um dia eu estava sentado fazendo uns exercícios físicos, nos aparelhos que a prefeitura instala, especialmente para os idosos, aproveitar aqueles aparelhos para fazer exercício físico. E era na frente de uma escola, e ali tinha uma molecada esperando os pais, esperando os alunos, esperando os pais buscá-los na escola. E ali houve uma discussão sobre uma bicicleta que tinha sumido. E um culpava o outro. E naquela discussão eu ali, fazendo meus exercícios, tive que ouvir cada palavrão daquelas crianças de 4, 5 anos, que era de arrepiar. E aí eu comecei a pensar, se essas crianças têm esse linguajar, de quem elas aprenderam? Naturalmente não aprenderam dos professores, mas aprenderam dos maiores professores, que devem educar os filhos. O professor ensina, os pais educam. E quando os filhos têm este linguajar pesado, certamente porque os pais educaram eles desta forma. Vejam, meus irmãos, ser templo do Espírito Santo é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade de nós termos uma vida transparente, de nós nada ocultarmos, de nós não sentirmos vergonha dos nossos atos e das nossas palavras, ou até podemos ter vergonha, para de fato nos arrependermos e buscarmos o perdão. Vejam o que o apóstolo Pedro nos diz, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, quando ele fala que nós, como templos do Espírito Santo, nós somos pedras vivas. Naturalmente, quem tem o Espírito de Deus é uma pedra viva na construção da igreja. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso, para que por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido.
Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Vejam novamente que privilégio sermos pedras vivas na edificação da igreja. A igreja, a morada de Deus. Cristo é a pedra principal. E sobre Cristo, nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados por Deus, para que possamos ter dias melhores, para que possamos ser úteis, para que esta construção aconteça segundo a vontade de Deus, usando especialmente pessoas, seres humanos como todos nós, que fomos chamados para fazermos parte da sua igreja. Meus irmãos e irmãs, também nesta mensagem, falando de igreja, falando de templo do Espírito Santo, da importância de cada um de nós, nós também precisamos falar de igreja, porque nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 3, todo o capítulo 3, nós destacamos apenas o versículo 16, mas o contexto, Paulo está falando à igreja de Corinto, aonde dentro da igreja havia divisões, aonde um grupo tinha a preferência por um dos apóstolos, ou Paulo, ou Silas, ou Cefas, ou Apolo. E aí Paulo repreende aquela igreja, porque todos os apóstolos são apóstolos de Cristo, e todos eles têm a missão de pregar a mesma mensagem, manifestar o amor de Deus em Cristo em favor daquela igreja também. E cada um naquela igreja, como ele também faz referência na nossa mensagem, lembrando, ser templo do Espírito Santo, também eles o eram. E como tais deveriam agir, não tendo determinadas preferências, fazendo determinadas escolhas e, consequentemente, trazendo divisão para a igreja. E aí nós precisamos olhar também para a nossa função, para o nosso papel na igreja. E somos nós templos do Espírito Santo, também no dia a dia da nossa igreja. Como nós nos conduzimos à luz daquilo que nós sempre de novo recebemos através do ensino da palavra, quando participamos dos cultos, quando temos acesso à palavra em nossos lares. Como tem sido a nossa conduta? Qual é a nossa visão em relação à nossa congregação?
Nós tivemos o privilégio nesta semana de recebermos a visita do pastor Sírio, e depois fomos em Rolim visitar também o pastor Teófilo. E certamente em encontros de pastores entra a temática relacionada à igreja, porque a nossa vivência como pastores foi praticamente uma vida toda em função do trabalho da igreja, que é levar Cristo para todos. E nessa conversação sobre igreja, naturalmente cada um de nós teve a oportunidade de se manifestar sobre aquilo que infelizmente está acontecendo no seio da igreja cristã. Quantas igrejas estão fechando as portas, dia após dia. Não sei qual o pastor que se referiu, mas ele disse, tem uma congregação, tem uma paróquia, tem uma igreja, que só está esperando o pastor ir embora para fechar as portas, porque não há mais condições de continuar aquela congregação, aquela paróquia. Quantas congregações estão definhando, estão minguando, e por que razão? São sinais dos tempos. O amor começa a esfriar. E quando o amor esfria no sentido de amor para com Deus, mas amor também para com o próximo. E vejam, nós temos um compromisso com Deus como igreja. Mas como igreja também temos um compromisso de uns para com os outros, sermos irmãos. Sermos congregados com o mesmo propósito. Lembrando que somos templos do Espírito Santo, feitos por Deus, para que Deus nos use com propósitos nobres, de fazer com que a igreja não desanime, de fazer com que a igreja não feche as portas por falta de povo, mas que vamos, a partir do nosso testemunho, trazer outros para o convívio conosco, aqui com o mesmo propósito. E vejam, ser templo do Espírito Santo não é apenas um título, mas é uma responsabilidade de nós assim nos conduzirmos aqui e ali, lá fora. Para que lá fora não tenhamos vergonha do nosso palavreado, não tenhamos vergonha de nossas atitudes indecorosas, mas sejamos a luz do mundo e o sal da terra, aqui e aonde Deus nos levar. E que em vez de nos deixar tomar pelo desânimo, de que a coisa não vai dar certo, para que insistir? Naturalmente as coisas não dão certo quando nós achamos que a força está em nós e que o resultado positivo dependa da nossa capacidade. Quem somos nós? A nossa suficiência vem de Deus. E se nós não mantivermos este pensamento de que a nossa suficiência vem de Deus, e essa suficiência está em Cristo. Lembram de Pedro? É a pedra angular, é a principal pedra no edifício. Ela jamais será removida. Nós que somos pedras vivas, podemos perder a vida. Podemos até como pedras apodrecer lá na construção e deixar aquela parede como uma peneira toda furada,
por sermos tijolos podres, mas não é isso que Deus quer que nós sejamos. Ele fala de pedras que têm vida, e tem vida que manifesta a vida, que transmite a vida, que envolve as pessoas para que esta vida motive, construa, edifique e faz com que a igreja permaneça entre nós. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus chama a cada um de nós a esta responsabilidade. Vejam quando Cristo fala no Evangelho de que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e manda os seus discípulos, por ter mandado os seus discípulos no passado. A palavra de Deus chegou a nós, a igreja se manteve ao longo destes tempos, e como tantos outros antes de nós, tiveram a responsabilidade de tornar viva a igreja entre nós, pela nossa presença, mas especialmente pela vida em Cristo Jesus, por não ter faltado justamente esta mensagem, que faz com que a igreja permaneça. Os céus e a terra passarão, a minha palavra não passará. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não há. O céu é a nossa herança, diz Lutero, no hino Castelo Forte. E o céu será a herança de cada um de nós em Cristo. Se nós continuarmos como templos do Espírito Santo, edificados em Cristo, para um dia não sermos apenas membros de uma igreja militante, mas sermos membros da igreja triunfante, lá na glória. Para então, junto com todos os anjos e arcanjos, exaltarmos o santo nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Que esta certeza nos motive para sermos pedras vivas numa igreja viva, que não teme os desafios, mas abraça os desafios como oportunidades para servir ao Senhor. E que este servir seja feito na alegria e no poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Amém. Que a paz e o amor que Deus em Cristo nos dispensa, que esta paz também esteja em nossa igreja, hoje e sempre. Amém. Sentar. Durante o depositar das ofertas, nós cantamos do hino Solte o Cabo da Nau.
Muito amados, em nossa oração, nós temos aqui a relação de aniversariantes para serem lembrados neste dia em gratidão a Deus por mais um ano de vida. Nesta semana agora, dia 24, aniversariou Guilherme Anert, Dona Terezinha Campana dos Santos. No dia 25, Nicolás Krause Barros. No dia 26, Lucas Gabriel dos Santos Trey. Dia 29, Luísa Neves Evangelista. Ontem, Raquel Pisquemutz. Temos também a lembrança de homenagear Marcos Jatobá, que amanhã também estará completando mais um ano de vida. A esses aniversariantes, desejamos ricas bênçãos de Deus por mais um ano de vida completado ou que ainda completarão. Nós oramos. Querido Pai, te agradecemos porque temos privilégio de sermos família de Deus e sermos família também no sentido de podermos nos reunir em família na tua igreja, termos os nossos filhos, nos achegarmos diante de ti com os nossos pais, enfim, familiares, para sermos instruídos em toda a tua palavra e sermos dotados da sabedoria que vem de ti, à luz da tua palavra, na ação do teu Santo Espírito, a sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E por termos sido alcançados por tua graça, feitos filhos teus, nos dás o privilégio de sermos templo do Espírito Santo. E por sermos tais, por tua graça, nada podemos esconder de ti e nada fica encoberto aos teus olhos, porque tu conheces o nosso coração. Obrigado, querido Pai, porque conheces o nosso coração. Sabes da nossa luta contra o pecado. Sabes também das nossas inclinações para o pecado. Mas vens a nós sempre de novo pela mesma mensagem, a pregação da lei e do Evangelho, advertindo, anunciando a tua ira e a tua indignação por causa do nosso pecado. Mas revelas amor, compaixão, quando nos apresentas Cristo como a pedra angular, o fundamento sólido da igreja, e sobre o qual todos nós estamos edificados como pedras vivas. E queremos ter esta vida que teu Santo Espírito sempre injeta em nós, quando nós estamos em comunhão contigo pela tua palavra. Obrigado, querido Pai, por cada um dos irmãos e irmãs que trouxeste à tua casa nesta manhã, neste dia do Senhor.
Muitos talvez até relutaram em não vir, mas vieram porque sentiram que estavam sendo chamados por ti. Que muitos outros possam ser acrescentados, que muitos outros possam ser alcançados pelo Evangelho e chamados ao convívio da igreja, para assim se reunirem como família de Deus. Reconhecemos o quanto é importante a igreja. A igreja não é dispensável, ela é necessária, justamente para que nós, como pedras vivas e brasas vivas, possamos nos aquecer mutuamente e assim permanecermos acesos, iluminados, motivados, para juntos fazermos a obra do Senhor, enquanto é dia, enquanto é tempo, porque vem a hora, vem o tempo em que tudo vai terminar e quem crer em Cristo será salvo. E sabemos que tu tens o desejo de salvar ainda muitos. Por isso, mantém a igreja com portas abertas, com acesso à tua palavra, para que haja arrependimento, para que haja transformação interna, renovação pelo teu Santo Espírito, para vivermos como sal da terra e luz do mundo. Obrigado também, querido Pai, por cada um dos aniversariantes, aqui sendo homenageados, lembrados, e certamente tu também tens em teu coração a cada um deles, e queres dar a cada um deles a alegria da presença de Jesus em seus corações, para que eles possam seguir a luz que é Jesus, e possam ter dias abençoados, muitos anos de vida ainda pela tua graça. E assim sempre de novo agradecidos, reconhecerem as boas dádivas que tu sempre de novo concedes. Guarda cada um de nós, quando retornarmos desse culto, para levarmos conosco tudo aquilo que tu colocaste no nosso coração, e que teu Santo Espírito nos faça meditar nas palavras aqui recebidas e ouvidas, para crescermos na motivação, na alegria do perdão e na certeza de que nós somos e contas conosco como testemunhas para que outros possam vir a Cristo através de nós. Dá-nos esta motivação, esta alegria em servir. Humildemente pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós seguimos a liturgia da Santa Ceia como será projetada. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, e em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças. Ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, portanto com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo é o Senhor Deus dos exércitos,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Ai, comei, isto o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Bem-vindos, cada um dos irmãos e irmãs, membros aqui da congregação, ou que sejam membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Dentro da nossa igreja, a ceia é uma comunhão fechada apenas para aqueles que são membros da igreja. Se alguém desejar obter informações sobre como, numa próxima oportunidade, participar, podem falar conosco em outra oportunidade. Durante a ceia, nós vamos colocar aqueles hinos que foram entoados pelo coral da Dona Ivone, no dia que nós tivemos aqui a festividade dos 30 anos, relembrando aquele dia tão especial. Bem-vindos à ceia do Senhor.
Que esta ceia vos fortaleça na fé, vos guarde na certeza do perdão da vida e salvação em Cristo Jesus. Amém. Nós oramos. Querido Pai,